E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, será aquele quadro que vocês gostaram bastante, quadro novo aqui no canal. Esse é o episódio 2, que é Versus. Para quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui no card acima, tá? Para vocês entenderem o porquê desse raio de Versus. E vale lembrar já que, calma, não é nenhuma batalha mesmo, botar os bichos para brigar, nenhum tipo de rinha. O canal jamais, em hipótese alguma, vai promover esse tipo de atitude, tá? É só uma brincadeira esse Versus, é mais para chamar uma atenção mesmo, atrair vocês, para vocês conhecerem cada peixe, né? O intuito desse quadro é justamente fazer um comparativo, não é uma batalha, é um comparativo de um para o outro, tá? Então, vamos citar aí qualidades que um tem e o outro não se sobressai tanto assim, né, em relação ao outro. Então, basicamente isso, é um comparativo justamente para poder ajudar vocês na decisão da compra dos peixes. E a gente tenta fazer sempre algo do tipo, o peixe mais próximo assim do outro, tanto no quesito parâmetros como companheiros de tanque, né? Coisas relacionadas, tá? Então, se vocês querem dar sugestões aqui embaixo, fiquem à vontade, tá? Tentem sempre trazer peixes relacionados. Peixes que vocês olham assim numa bateria de loja e bate aquela dúvida. Qual que eu levo? Esse ou aquele ali? Peixes bem próximos mesmo, tá? E no vídeo passado foi Ramirez versus Apistograma, que são peixes bem parecidos, né? Podem viver no mesmo parâmetro e até mesmo junto. E hoje foi sugestão de inscrito, que ganhou bastante like. Agradeço aí desde já, que foi o Mike Xi. Ele sugeriu para a gente fazer aí um versus do Acará Bandeira e Acará Disco. Ótima sugestão, tá bom, Mike Xi? Não é à toa que teve bastante like, a galera gostou, e eu vou estar sempre fazendo isso, tá? O comentário que mais tiver like, ou então que for mais repetido, né, dentro ali dos comentários, nós vamos trazer nas próximas semanas, tá? Então vamos começar agora a falar aí sobre o Bandeira e o Disco, que de fato são peixes aí bem interessantes, que desperta bastante dúvidas sobre os aquaristas que gostam de montar um aquário amazônico, né? Tem gente que coloca os dois juntos, tem gente que diz que não pode dar algum problema de briga, né? As bandeiras começarem a agressivar para os discos ou vice-versa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender essa situação agora. E vamos começar por o primeiro quesito. E o primeiro quesito é agressividade. Bom, quem é mais agressivo, disco ou bandeira? Antes de eu dizer o meu ponto, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Quem é mais agressivo, disco ou bandeira? De acordo com a experiência de vocês, é claro, tá? Vale lembrar que cada indivíduo é um indivíduo. Pode ser que o disco seja muito agressivo em determinado momento, como também o bandeira pode ser um bicho extremamente violento ou extremamente manso, assim como o disco, tá? Bom, então vamos citar numa forma geral. Bom, vamos falar sobre o acará disco. O acará disco é um peixe que, na minha visão, é um peixe bem de boa, chega a ser até meio pacato, né? Ele fica lá nadando, tranquilão, gosta de nadar em grupos, de preferência em grupos grandes, não é à toa que a galera que cria disco aí gosta de aquários amazônicos de disco, costuma fazer uma mega lotação de discos. Já vi aquários maravilhosos de discos aí. Tem gente que monta aqueles aquários de 3 metros, coloca 40, 50 discos ali dentro. Fica muito bonito. É claro que tudo tem um limite, né, galera? Às vezes a pessoa exagera um pouco na mão, mas não é o caso a gente falar sobre isso agora. E sim sobre a agressividade. Bom, na minha opinião, pelo que eu já vi, pelo conhecimento que eu tenho, até do nosso amigo lá, Vitor Hugo, do Mundo dos Discos, eu tô sempre lá, converso com ele bastante, sempre troco ideia, e ele é criador profissional de discos, tá? E pelo que eu vejo muito lá, os discos são animais bem tranquilos. É claro que eles podem sim adotar um comportamento mais agressivo, principalmente em períodos de reprodução. Formou casal? Separa, porque senão a pancadaria pode comer solta dentro do aquário, tá? E nesse quesito, ele sim se torna um animal agressivo, principalmente na hora da desova. Aí sim que o casal vai proteger sua prole com unhas e dentes, né? Então tem que se atentar bastante, porque o disco não tem como vocês saberem o que é macho e o que é fêmea só no olhômetro. E sim na hora
da formação do casal dentro do aquário, né? Então, tudo é uma questão de observação que os criadores de disco têm muito disso, né? Eles observam muito o tempo todo para saber quem está formando o casal ali. E é nesse momento que a galera costuma separar, porque senão vai rolar briga ali dentro do aquário, tá? Então, no meu ponto de vista, o que eu vejo bastante é o disco agressivo mais nos períodos de reprodução. Tirando isso, ele é um peixe mais tranquilo. É claro que, como eu falei, ele pode sim adotar um comportamento mais agressivo, por alguma razão de território, por exemplo, né? Mas em relação ao acará-bandeira, que vamos falar agora, eu já vejo bandeira como um animal mais agressivo, mais instável emocionalmente, né? Muitas pessoas já tiveram muitos problemas com bandeiras sem nem precisar formar casal, pelo simples fato do animal ser bicho ruim mesmo, né? Bicho ruim no sentido aí de agressivo, tá, galera? Não interpretem mal. De fato, o bandeira tem um histórico bem mais agressivo do que o disco, tá? Então, vocês precisam botar na ponta do lápis e ver o que é mais válido entre um ou outro, ou os dois juntos, né? Tem gente que fala que rola briga, pode sim ocorrer briga, pode ser que o bandeira bata nos discos dentro do aquário, existe essa grande possibilidade, tá? Como também tem gente que mantém os dois perfeitamente bem, em ótima harmonia, tá? No meu ponto de vista, o bandeira é mais agressivo do que o disco numa forma geral. Ele não precisa nem formar casal, não precisa nem desovar para se tornar um peixe agressivo. Ele é agressivo por si só, tá? Pode ser que dê sorte, formar um grupo aí super pacífico e viverem em perfeita harmonia. Deixa aí nos comentários de vocês se vocês já tiveram um grupinho de bandeiras em perfeita harmonia ou foram catiço dentro do aquário, né? Bateram em todo mundo. Deixa aí nos comentários. Então, nesse ponto, o disco sai ganhando para a galera que quer ter um aquário mais tranquilo, mais harmônico, sem brigas, né? Então, nesse ponto, o disco tem vantagem, tá bom? Alimentação, mais um ponto aí muito interessante para a gente debater, que é a alimentação, que desperta aí bastante dificuldade em muitos aquaristas que querem iniciar com o disco. Vamos falar sobre ele primeiro. Bom, o disco tem uma certa resistência para alguns tipos de alimentos, tá? Ele tende a não aceitar alguns tipos de rações, né? Existem até rações específicas aí no mercado focadas para disco. Vale lembrar que se tiver comida na superfície, às vezes o disco não come, tá? O disco geralmente come no fundo, ou seja, a ração para o disco tem que afundar, tá bom? Então, esse é um ponto aí que eu deixo para vocês já. Isso aí eu peguei até lá com o Vitor Hugo no Mundo dos Discos, e ele passou esse conhecimento aí para gente, para justamente acrescentar aqui no nosso conteúdo, tá? Então, o disco precisa comer no fundo do aquário. Pode ser que ele coma assim na superfície, se vocês ir acostumando eles, né? Botar comida na mão, deixar lá e vai vir um monte de disco para comer. Mas, numa forma geral, o disco come no chão, tá? Então, a ração de qualidade para disco tem que afundar, tá bom? E ele tem, como eu falei, uma certa dificuldade para comer alguns tipos de alimentos, ele não aceita uns, e tem que tomar até cuidado com alguns alimentos vivos para não dar parasita neles, que eles são bem frágeis nesse quesito. Então, sempre foquem em um alimento de boa qualidade, focada para discos, tá? E agora, em relação ao bandeira, o bandeira não tem muito nem o que dizer, né? O bandeira, muita gente até brinca, fala que se tacar pedra, o bandeira também come, tá? Então, o bandeira, nesse ponto, ele se sobressai muito mais do que o disco. Ponto positivo para ele, ele aceita muito bem vários tipos de rações, ele não tem tanta exigência assim nutricional, ele come espirulina, ele come ração de carnívoros, ele come alimentos vivos com facilidade, ele pode comer tanto na superfície quanto no chão também, então com ele não tem tempo ruim, tá, galera? Então, ponto positivo aí para o acará-bandeira, para a galera que quer ter uma facilidade maior em relação ao quesito alimentação, tá? Agora vamos para o ponto de erros, aí que pega, né, galera? Vamos começar com o disco. O disco, pessoal, ele desperta muita discussão na comunidade, né? A galera
que é mais focada no disco, sempre fala que o disco não tolera erros do aquarista. Em contrapartida, outros falam que até tolera erros, é só seguir certinho o recomendado, que não tem problema, não é difícil de manter disco, é só fazer o recomendado que vocês não vão ter problemas, tá? E eu concordo bastante com isso, tá? Só seguir os parâmetros. É claro que existem aí dificuldades de manter parâmetros em relação a outros peixes. Faz parte. Mas se vocês seguirem certinho, vocês não vão ter erros. Então, o disco, ele não tolera tantos erros. Por exemplo, estabilidade na água, pH flutuando muito, não tolera. O animal vai adoecer e pode até partir para o outro mundo, tá? Então, nesse ponto, o disco não aceita essa flutuação no pH. Assim como temperatura. A temperatura tem que respeitar muito bem, porque senão o disco vai sofrer, tá, galera? A temperatura não pode baixar de hipótese alguma, muito menos flutuar, tá? Então sempre tentem manter ali 28, 29 graus, até o 30 também é aceitável perfeitamente bem para o disco, tá? Mas não deixem cair tanto, porque isso vai fazer mal ao seu disco. Agora, em relação ao bandeira, bom, bandeira é um animal muito mais rústico, né? Ele tolera mais erros do aquarista. Não é para vocês cometerem erros, tá, galera? É para vocês seguirem o parâmetro correto do animal. Porém, ele tem uma tolerância maior a erros, tá? Vocês não vão mandar esse peixe para outro mundo com tanta facilidade assim, em relação ao disco, que alguns erros já pode ser fatal para o animal. Então, nesse ponto, a carabandeira se sobressai bem mais em relação ao disco, tá? Vale frisar mais uma vez, não é para vocês vacilarem com bandeira, só porque ele é mais resistente, tá, galera? Tentem sempre fazer o correto para vocês não terem grandes problemas. Litragem, vamos lá, vamos falar sobre a litragem, que também desperta bastante discussão. Bom, com base no que o Vitor Hugo lá do Mundo dos Discos já falou, até aqui no canal algumas vezes, já fizemos vídeos juntos, ele recomenda, no mínimo, 200 litros para 5 exemplares de discos, tá? É claro que se vocês puderem oferecer um espaço ainda maior, melhor ainda, principalmente se vocês quiserem ter mais do que 5 discos, né? Formar um cardume bonito de disco. Aí vocês vão precisar ter um aquário bem grandão, né? Um aquário jumbo. Mas de acordo com vários criadores de disco, 200 litros, né? O famoso aquário de 1 metro de comprimento, 40 de largura e 50 de altura é o suficiente para comportar 5 discos, beleza? Em relação ao bandeira, a mesma coisa, tá? O pessoal sempre recomenda 200 litros para a partir de 5 exemplares. Só que o bandeira pode sim ter mais do que 5 em 200 litros. Então, nesse ponto, eu diria que os dois empataram, né? Porque tanto um quanto o outro, se vocês colocarem 5 exemplares no aquário de 200 litros, já é o recomendado, diante aí de vários criadores que recomendam, tá? Então, nesse ponto, não tem muito o que discutir. A gente pode aí dizer que ambos empatam nesse ponto, valeu? Reprodução, vamos lá. Reprodução é basicamente a mesma coisa, tá? Vocês vão precisar observar, até porque é difícil, tanto um quanto o outro não dá muito para descobrir quem é macho e quem é fêmea, se não ver a formação de casais, tá? Então, nesse ponto, eu diria que os dois saem empatados, porque o processo é praticamente o mesmo, tá? E até a dificuldade ali é basicamente a mesma também, não tem grandes dificuldades. É só seguir bonitinho os parâmetros, os cuidados na água, para o casal poder ter uma boa ninhada, beleza? Então, ambos empatados nesse ponto também. Próximo quesito para iniciantes. Vamos lá, agora que vocês devem estar se perguntando também, né, bastante se um disco, que vamos começar a falar sobre ele, serve ou não para iniciante. Bom, eu não recomendo disco para iniciante, tá, galera? Pelas questões que eu já citei nos tópicos anteriores, tá? Principalmente pelos erros. Iniciante é muito mais suscetível a errar do que um aquarista mais experiente. Então, entre um e outro, eu sugiro que o iniciante comece com o bandeira, tá? Quer montar um amazônico, né? Um amazônico maneiro de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros? Comecem com bandeira, na minha opinião, tá? Eu não recomendo disco
para o cara que nunca teve a experiência ainda com o aquarismo em si, né? Então o cara está começando ainda no aquarismo, ele não entende muito ainda como tudo funciona, é melhor começar com bandeira, tá? O bandeira ele é muito mais tranquilo de manter, tirando a parte da agressividade, que às vezes ele pode ser um pouquinho chato, mas nos outros quesitos de tolerar erros, o bandeira ele é muito mais acessível em relação ao disco, tá, galera? Até pela questão também de preço, que é uma coisa que vamos falar agora no próximo tópico. Então, o bandeira ganhou nesse ponto de para iniciantes, tá? Eu não recomendo disco para iniciante. Bom, então vamos falar agora sobre preço. Bom, preço é uma coisa que às vezes espanta na parte do disco, né? Existem discos aí, filhotinhos, geralmente a galera que está iniciando no mundo dos discos, né? Ela costuma comprar os disquinhos pequenininhos, que eles são mais baratos. Só que mesmo os filhotinhos, eles podem ser bem caros, tá? Assim, o caro é bastante relativo também, né, galera? Eu penso dessa forma. Se a pessoa não tem a condição financeira no momento, realmente ela vai achar caro. Quem tem a grana, vai achar tranquilo. Quem já está acostumado com a cara disco, pessoal, compra disco como se estivesse comprando água, tá? Então, vamos lá. O disco filhote, eu já vi bastante lá no mundo dos discos, costuma variar entre 80 a 100 reais, né? Cada um. Sendo que vocês precisam formar um grupinho para vocês poderem dar uma vida legal para os seus animaizinhos, tá? Então tem que ser em grupo. Então vamos supor aí que vocês gastariam para formar um grupinho de filhote entre 300 a 500 reais, dependendo da espécie de disco, né? Mas tem dezenas de tipos. Cada um tem o seu valor, tá? Tem discos aí de mais de R$1.000, né? Principalmente os adultos. Então, vale aí, para quem gosta, adquirir. Quem não tem a condição ainda, é melhor partir para as bandeiras, que são muito mais acessíveis, né? Eu acho que, para quem está começando no aquarismo agora, não tem tanto dinheiro para investir, é melhor focar no bandeira. Tem bandeiras filhotinhos custando R$10, 15, R$20, mais acessível, né? De fato. Mas também tem bandeiras aí que podem custar grandes fortunas, tá? Depende também do tipo de bandeira. Mas, numa forma geral, em lojas de aquarismos e pet shops, geralmente o bandeira é bem mais em conta, tá? Então, nesse ponto, o bandeira sai na frente. Beleza? Bom, encerramos por aqui os tópicos. Se vocês tiverem mais ideias para mais tipos de peixes para a gente fazer o versus, por favor, deixe aqui nos comentários e deixe o like também nesse vídeo, o que vocês acharam. Comentem aí se vocês já tiveram tanto disco quanto bandeira, o que vocês acharam, qual foi a experiência que vocês tiveram com esses animais. Podem deixar a opinião pessoal de vocês aqui. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.